Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do SaúdeCast SP. Hoje nós vamos conversar com a doutora Gislaine Fernandes, que ela é oncologista do Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho, que é o hospital da Vila Santa Catarina. A gente vai falar sobre tabagismo, câncer de pulmão e principalmente a campanha Agosto Branco, que trata desse assunto e é um alerta aí, essas questões, principalmente aí do câncer de pulmão. Doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu agradeço a sua participação, disponibilidade de ter participado do nosso SaúdeCast. Doutora, eu queria já começar perguntando sobre a campanha Agosto Branco. Como que ela funciona e realmente ela é para essas questões do câncer do pulmão? Isso, na verdade, a campanha Agosto Branco é uma campanha, né, direcionada ao mês de conscientização sobre o câncer de pulmão, que é um dos tipos de câncer que mais mata no Brasil e no mundo, né? Então, é um mês dedicado à conscientização, à campanha sobre prevenção, sobre os principais sinais e sintomas associados ao câncer de pulmão e sobre medidas de promoção de saúde, né, como prática de hábitos de vida mais saudáveis e instituição também de saúdes públicas direcionadas a esse público que está em risco para o câncer de pulmão. Por que ele é o câncer que mais mata? É por conta do tabagismo muito ainda? A principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo, Uhum. né? Por que ele mais mata? Porque ele é um câncer muito agressivo. Ele não é o câncer mais frequente, né? Existem tumores que são mais frequentes, por exemplo, câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens, mas ele é o câncer mais letal, porque de todos esses tumores, ele é o que mais mata. Por isso que ele é o câncer que mais mata a população no Brasil e no mundo. Digamos que ele é o mais irreversível, assim, né? O mais letal. Como que é a campanha diretamente? O que vocês fazem no Agosto Branco? Como que é na prática o trabalho de vocês, doutor? Bom, nesse mês a gente dedica, né, a promoção em saúde e a campanha ela é direcionada para a população estar atenta aos sintomas, aos sinais e sintomas apresentados no câncer de pulmão e quando que a população deve buscar ajuda para investigar esses sintomas. Os pacientes que têm maior risco para desenvolver o câncer de pulmão são, claro, os pacientes tabagistas, mas não é exclusivo, né? Não é um tumor exclusivo de pacientes tabagistas. Os pacientes que estão nesse risco e que têm sinais e sintomas, eles devem procurar a unidade de saúde, ele vai ser avaliado e o médico vai direcionar se aquela queixa precisa de alguma investigação adicional. Então, o Agosto Branco, ele tem o objetivo de levar informação de qualidade para que a população possa estar ciente desses riscos e dos sintomas que essa doença pode apresentar e, assim, buscar o atendimento médico com o objetivo de fazer o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior é a chance de cura para toda essa população em risco. Entendi. O primeiro passo é ir na UBS mesmo. O primeiro passo é ir na UBS. Depois ele vai passar, ser encaminhado, ele vai passar por exames de imagem, toda essa coisa, né? Isso. Depois que ele entra na rede, lógico, ele vai ser totalmente acolhido e São Paulo está muito preparado para isso, né, doutora? Com certeza. Na verdade, os serviços para tratamento oncológico, eles são serviços terciários. A gente tem vários hospitais aqui em São Paulo que fazem esse tipo de tratamento. O nosso Hospital Municipal Gilson, né, de Cássia, é um hospital municipal preparado para atendimento especializado em pacientes oncológicos. A porta de entrada para esses pacientes que estão com diagnóstico ou que estão sob suspeita é a unidade básica de saúde. O paciente procura a unidade básica de saúde, ele é avaliado pelo médico da unidade básica. Nessa unidade são solicitados os exames complementares para investigar. Então, vamos supor, a queixa mais frequente de um paciente com câncer de pulmão é tosse, né? Tosse, falta de ar, escarro com sangue. Então, o paciente que tem algum desses sintomas procura a unidade. O médico da unidade vai identificar o risco, vai solicitar um exame de imagem e, eventualmente, solicitar uma biópsia. E, a partir daí, o paciente ele é direcionado, através de uma regulação que pode ser municipal ou estadual, para um tratamento oncológico terciário num serviço especializado. Entendi. Os números aqui em São Paulo são preocupantes? Como que está esta estatística de pessoas com câncer de pulmão? Os números, eles são preocupantes, sim. O índice de câncer de pulmão, ele vem crescendo no Brasil e em São Paulo não está sendo diferente. Então, estima-se que, por ano, no Brasil, a gente tenha mais ou menos 32 mil novos casos de câncer de pulmão diagnosticados.
30 mil mortes por câncer de pulmão no Brasil. São Paulo, por ser um estado mais populoso, essa incidência ela é igualmente grande e igualmente alarmante. O grande desafio que a gente tem, na verdade, é fazer diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior é a chance de cura, menos agressivos são esses tratamentos, os tratamentos acabam sendo menos debilitantes para o paciente. A gente percebe que a população tem diminuído o acesso ao cigarro, as pessoas têm fumado menos, não sei, eu tenho essa impressão. E mesmo assim, o número de câncer de pulmão tem aumentado. O câncer, 85% dos tumores de pulmão, eles são relacionados ao tabagismo, mas existe uma parcela de 15%, mais ou menos, que não tem associação com o tabagismo. Então, são pessoas que nunca fumaram que desenvolvem o câncer de pulmão. Esses 15%, eles estão associados a outros fatores. Aqui em São Paulo, a poluição, né, é um fator super conhecido. Eu ia perguntar isso. Para desenvolver câncer, a nossa população ela está mais exposta à poluição, então a gente tem uma incidência maior de câncer de pulmão em pessoas que não fumaram. A exposição passiva ao tabagismo, ou seja, aquelas pessoas que convivem com pessoas que fumam, mas não fumam, mas estão expostas a produtos tóxicos do cigarro, né, mesmo que de forma passiva. Fatores genéticos também estão associados ao desenvolvimento do câncer, história familiar positiva e fatores ocupacionais. Trabalhadores que têm exposição ao amianto, por exemplo, eles também têm um fator de risco aumentado pela inflamação crônica que esse produto causa nos brônquios e nos pulmões. Então, não só o tabagismo, mesmo o tabagismo diminuindo, tem uma incidência crescente também do câncer de pulmão por esses outros fatores. E tem um fator também que a gente considera tabagismo, mas hoje divulgação errada da coisa, né? Tem sido associado ao desenvolvimento de câncer de pulmão também, que são os cigarros eletrônicos, né? Inicialmente eles foram criados aí como uma tentativa de diminuir, de fazer as pessoas pararem de fumar. E a gente sabe que hoje em dia, na verdade, isso se tornou uma porta de entrada para o tabagismo, né? Não é frequente a gente perguntar para um paciente: você fuma? E ele responde: só o cigarro eletrônico. Como se o cigarro eletrônico não fosse incluído no tabagismo, mas ele é, né? Então, acho que essa nova forma de fumar também está vindo aí como um fator de risco importante, está associado também ao aumento do risco de câncer de pulmão e doenças pulmonares. Então, tanto cigarro convencional como eletrônico, não tem essa de, eu fumo o eletrônico, larguei o outro, não. Tá prejudicando a saúde do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É que, como é um produto relativamente novo, né, a gente ainda não tem dados mais robustos para dizer em números, né, com relação a esse aumento de risco, mas a gente sabe que sim, que existe, e principalmente por ele ser considerado uma porta de entrada para o tabagismo também. É muito mais fácil a pessoa que fuma um cigarro eletrônico fumar um cigarro convencional, que é uma pessoa que nunca fumou nada fumar um cigarro convencional, né? Tem razão. Câncer de pulmão, ele atinge mais homens ou mulheres? Por essa associação com o tabagismo e historicamente o tabagismo ser mais frequente em homens, há alguns anos a gente tinha uma incidência maior nos homens, né, por causa da exposição ao tabagismo. Com o número cada vez maior de mulheres que também fumam, a gente vê esse número quase que equiparado também, né? Então, em termos de fatores de risco e de exposição, não existe uma grande diferença, porque o grande fator de risco é o tabagismo. A pessoa que está disposta a parar de fumar, vocês também têm toda uma conversa? Como que funciona esse trabalho? Sim, na verdade, na própria unidade básica de saúde, existem programas que são direcionados para pessoas que têm vontade de parar de fumar. O primeiro passo para a pessoa parar de fumar é ela querer. Então, quem tem vontade de parar de fumar, pode procurar a unidade básica de saúde, que tem programas direcionados para isso, com apoio psicológico, com apoio medicamentoso, né, que são importantes também a pessoa conseguir vencer esse vício que é tão difícil. É possível parar de fumar? É possível parar de fumar. Tem muita gente que consegue, né? Muita gente. É um hábito muito difícil de conseguir superar, né? Porque tá ligado muito à rotina. Quem fuma em horários específicos, depois de refeições, está associado muito à rotina da pessoa. Então, uma coisa que está muito adaptada na sua rotina é mais difícil de você parar. Mas é possível, é super possível, né?
Eu queria até fazer um adendo aqui, dizer que eu parei de fumar. Eu sou ex-fumante, fumei até 2010 e desde então não fumei mais. Então, assim, eu quero até deixar eu como exemplo que é possível sim parar de fumar. Depende muito da força de vontade, do querer mesmo e querer estar livre, né, dessa substância nociva, né? Exato. Doutora, a senhora disse aqui sobre diagnóstico precoce, né? Então vamos supor que uma pessoa nem sentiu nenhum sintoma ainda, mas ela quer ir até o UBS para ver como é que tá o pulmão dela. E se vocês já descobrem alguma coisa que indique, né, a chance de ela passar por isso, vencer esse câncer, né, e que tá no comecinho, é bem maior, né? É bem maior. Na verdade, esse é o grande desafio, né? Por que é um desafio? Porque câncer de pulmão, no início, ele é silencioso. É uma doença que não traz nenhum sintoma. Dificilmente um paciente com nódulo pulmonar, que é um câncer pequeno, de 1, 2 centímetros, ele vai ter algum sintoma. Dependendo da localização, ele não vai ter sintoma nenhum. Então, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico nessa fase precoce. Quando ele começa a crescer, o tumor começa a crescer, que ele começa a apresentar sintomas. E aí a gente já não está falando mais de uma doença na fase inicial, é uma doença mais avançada. E aí requer tratamentos que são um pouco mais específicos e podem ser um pouco mais pesados do que a cirurgia, por exemplo. Então, a pessoa às vezes está convivendo com esse pequeno nódulo que ainda está paradinho lá e não está sentindo nada. Continua levando a vida normal, fumando, e quando ele já vai para a fase de crescimento, que é uma coisa que fica muito mais complicada e pode até espalhar para outras partes do corpo também, né, doutor? Ele pode espalhar para outros órgãos também. O grande desafio é esse, a gente saber identificar esses sintomas que a gente pode apresentar na fase precoce. Mais uma vez, a tosse persistente, né, principalmente num paciente que tem um histórico de tabagismo importante. Tosse com escarro com sangue. Dor torácica também é um sintoma clássico. Falta de ar. Então, esses sintomas, eles sempre devem levar o paciente a buscar o atendimento para que ele possa iniciar a investigação. Os exames de imagem vão ser solicitados. Se houver indicação, vai ser feita uma biópsia. O paciente vai ser direcionado para o tratamento específico, dependendo do tipo de câncer que ele tiver. Entendi. Como que é o trabalho lá no Hospital Vila Santa Catarina? Ele é um hospital municipal, né? E ele está sob gestão do Hospital Israelita Albert Einstein. Os nossos funcionários, os nossos profissionais, eles são todos treinados pelo Hospital Israelita. E a gente segue os fluxos de qualidade que são do Hospital Albert Einstein. Isso dentro de uma instituição pública com atendimento totalmente gratuito. A porta de entrada para os pacientes chegarem no Gilson de Cássia é através da Unidade Básica de Saúde também. Então, todos os nossos pacientes, eles são regulados, né, através de uma regulação municipal, que faz essa regulação das vagas para tratamento oncológico. O primeiro passo é procurar a unidade básica de saúde. O paciente com diagnóstico de câncer, ele é direcionado para o nosso hospital. E lá ele vai ter acesso a todo o tratamento, que inclui cirurgia, né? A gente tem cirurgiões treinados. Os nossos cirurgiões, eles são tanto só do hospital do Gilson, né? Do Gilson de Cássia, quanto profissionais que também trabalham no Einstein. Os pacientes do nosso hospital, eles também têm acesso à tecnologia de ponta. A gente tem um serviço de ensino também, possibilidades de mais tratamentos, ensino e pesquisa, né? Que dá possibilidade de tratamentos através dessa rede de ensino e pesquisa que a gente oferece para os pacientes lá também. Então dá pra gente perceber que é um hospital que é super equipado, né? Sim, eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Eu sou suspeita para falar porque eu acho que a gente faz um trabalho super diferenciado, né? Embora seja um serviço público, totalmente gratuito, a oportunidade de oferecer para os nossos pacientes um tratamento humanizado, um tratamento com tecnologia de ponta e um tratamento especializado com pessoas extremamente treinadas para prestar esse serviço. Quanto tempo a senhora está trabalhando lá? Eu trabalho desde 2022 no Vila Santa Catarina. A senhora faz atendimentos também? Faço atendimentos. Atualmente eu sou referência técnica da oncologia. Trabalho tanto na parte de enfermaria de pacientes internados, quanto na parte de ambulatório. O nosso maior número de atendimento para pacientes ambulatoriais. Doutora, fora o agosto branco, ao longo do ano o trabalho continua também, né? Tem um mês de referência, mas vocês continuam ali trabalhando nessa prevenção, né? Tirando o agosto, como que é o trabalho de vocês? Acho que falando em câncer de pulmão, o nosso foco principal, assim, até parece que a gente está falando mais do mesmo, mas o foco principal é no combate ao tabagismo, né? Então, fora do agosto branco, o que a gente costuma fazer é recomendar que os nossos pacientes tenham
hábitos saudáveis. Os pacientes que chegam com história de tabagismo, a gente sempre reforça a importância de interromper o tabagismo, a gente encaminha para a unidade básica de saúde para esses programas que são específicos, né, para pacientes que querem parar de fumar. E o trabalho ele continua ao longo do ano em promoção em saúde, explicando para o paciente sobre os riscos, sobre os sintomas, sobre a melhor forma de conduzir esse hábito para que ele seja extinto. O cigarro ele tem mais ou menos quantas substâncias tóxicas? A senhora sabe mais ou menos? Acho que ele tem mais de 100. Então quem fuma está inalando diretamente todo esse veneno, digamos Todo assim, esse pro veneno. pulmão. E é isso que faz acelerar, talvez a pessoa pode ter uma predisposição ou não, essa substância nociva. Como que tecnicamente desenvolve-se um câncer assim? O cigarro, quando você leva para dentro do seu pulmão essas substâncias tóxicas, e elas geram uma reação inflamatória no pulmão. Essa reação inflamatória crônica, ela gera uma alteração das células pulmonares. Isso começa com o que a gente chama de enfisema pulmonar. Então, um paciente tabagista, ele, ao longo dos anos, ele pode até não ter um câncer, mas ele vai ter um enfisema pulmonar, que é aquela fibrose do pulmão. E essa alteração na estrutura do brônquio, ela gera essa inflamação crônica que pode desenvolver um tumor maligno, porque essa inflamação crônica é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Nossa. O câncer, ele nada mais é do que uma célula que dividiu errado. Quanto mais inflamado tá, maior é a chance daquela célula dividir errado. Começa essa inflamação, ela não cura, né? Isso. Fora as substâncias que estão presentes no cigarro, que também facilitam essa divisão errada da célula. É uma mutação que a gente chama. As substâncias que a pessoa inala, né, junto com o cigarro, elas facilitam essa mutação celular também. E isso favorece o aparecimento de tumores. Então eu acertei aqui quando usei o termo veneno, né? Veneno. Cigarro. Fora o risco de outras doenças, né? Não só o câncer de pulmão, que Isso. a gente está falando de doenças cardiovasculares, né? Está falando de enfisema pulmonar. Tudo isso aumenta o risco também com a exposição ao tabaco. O Brasil tem uma campanha antitabagista que vem com figuras, né, nos maços de cigarro. Acho importante, hein? Porque alguns países a gente não vê isso. O Brasil é bem forte nisso. A senhora acha importante isso? Eu acho importante. Eu acho que é uma forma de causar impacto na população e uma forma de desestimular também. O que eu acho que a gente precisa, a partir de agora, fazer, fortalecer, né, essas campanhas que mostram esses efeitos do tabagismo. Tentar trabalhar no sentido de diminuir o tabagismo associado aos cigarros eletrônicos também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A senhora falou do efizema, né? O pulmão ele fica fibrose. O que seria isso? Ele perde a elasticidade? Exatamente isso. O pulmão ele é uma esponja, né? Então, quando a gente inspira o ar, ele dilata, cresce. Quando a gente expira, ele fica pequenininho. Então, ele tem essa elasticidade, que é como se fosse uma esponja para o ar entrar, fazer a troca gasosa e o ar sair. Quando o pulmão está fibrótico, ele perde essa elasticidade e muitas vezes ele fica com bolhas. O pulmão ele acaba não expandindo, ele acaba não tendo essa capacidade de fazer a troca gasosa. Nossa Senhora. Em alguns casos, né, um dos primeiros sintomas é aquela chamada água no pulmão, né, que a pessoa tem, né, derrame da pleura, né? Isso já é um sintoma de doença avançada. Quando o tumor ele pega essa parte da pleura, né, que é uma espécie de membrana que recobre o pulmão. Quando ele atinge essa parte do órgão, já é um sinal de doença avançada, né? Daí Bem a pessoa avançada. sente mais até a dificuldade de Aí respirar. acumula esse líquido dentro do pulmão e gera essa dificuldade de respirar, como se a pessoa estivesse se afogando mesmo, né? Essas campanhas também vão diretamente para as crianças, também conscientizar pais, também saber já logo cedo que é um Sim. perigo. Com certeza, com certeza. Eu acho que tudo começa dentro de casa, né? É muito mais fácil o tabagista ter começado a fumar dentro de casa, né? Conscientizar os pais sobre a importância de mostrar para os filhos que aquilo é nocivo à saúde é um dos passos mais importantes. O principal fator de risco, ele tem que ser banido. É uma doença, 85% dos tumores está associado ao tabagismo, então se a gente banir o tabagismo, a gente vai conseguir diminuir pelo menos 85% desses tumores, falando de forma numérica. A gente vem então com o agosto branco, é uma maneira de salvar vidas, né? Exatamente. Né? Se Olhar para isso, né? Colocar o nosso olhar para essa doença que é tão silenciosa e que leva 30 mil pessoas por ano no Brasil. Né? Nossa, é muita gente, Muita né? gente. 30 mil pessoas por ano.
O Hospital Santa Catarina, ele fica na zona sul de São Paulo? Fica na Zona Sul, na Avenida Santa Catarina. Está lá há mais de 10 anos e nos últimos anos aqui foi um hospital mais focado para o tratamento oncológico, né? Já foi uma maternidade, já foi um hospital de transplante e agora nos últimos anos a gente faz esse trabalho direcionado para pacientes oncológicos. Muito bacana, né? Ele ser referência, né? Sim. Nesse tratamento. Sim, A senhora fala com orgulho, né? eu adoro esse hospital, acho que eu gosto muito de trabalhar lá, acho que a gente faz um trabalho muito bom. E a senhora escolheu essa área oncologia desde a faculdade? Já gostava desse assunto? Qual que é a história? Na verdade, eu antes de fazer a faculdade de medicina, eu pensava em ser oncologista. E depois eu flertei com várias especialidades, né? Durante a faculdade, durante a residência de clínica médica. E aí, no finalzinho da residência de clínica médica, eu estava meio dividida entre cardiologia e oncologia. E acabei indo para oncologia, que eu acho que eu ia ser um pouco mais realizada, né? E hoje, realmente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que gosto muito do que eu faço, embora muita gente fale, é uma área muito triste, mas eu acho que a gente acaba ajudando muito mais, né? Doutora Gislaine, agradeço demais a sua participação, sua disponibilidade, os esclarecimentos. Foi muito bom a sua participação hoje aqui. Eu que agradeço o convite. A gente termina aqui, então, mais um episódio do Saúdecast SP. Quem está nos assistindo, ó, corra, dê o joinha, espalhe, compartilhe com um amigo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo episódio.